Tem uma frase que eu não vou me lembrar de quem que é o autor, mas é que ela diz basicamente o seguinte, é que muitas vezes para tu conseguir chegar na verdade, tu não precisa buscar a resposta mais mirabolante. Muitas vezes a resposta que tem mais a ver com a realidade é a resposta mais simples. É uma resposta que está na tua cara, que estava na tua cara todo esse tempo. E nesse vídeo eu quero fazer uma pequena experiência que remete a algo que o Thinking Ape, ou Stardust, disse há muito tempo atrás em um vídeo, que ele disse que no longo prazo o rótulo de MGTOW ele não vai ser mais necessário, porque basicamente vai ser a solução assim de senso comum que todo homem vai conseguir chegar. Então eu quero fazer uma experiência pegando mais ou menos. Vamos pegar as últimas três gerações, assim, três grandes gerações. Vamos definir que uma geração é algo que dura em torno de 20, 25 anos. Então a gente pode pegar, por exemplo, a geração dos nossos avós, aqueles que nasceram até ali a década de 40. Pega a geração dos pais, que nasceram entre década de 50 e década de 70. E pega a geração atual, né, que nasceu a partir da década de 80. E vamos levar em consideração a decisão de se tornar MGTOW, de basicamente não querer se casar, não querer ter filhos. A gente pode ver que não existe internet, não existe uma comunidade, não tem onde obter essas informações. Então o máximo que tu pode fazer é tu chegar numa conclusão que tu mesmo percebe, assim, uma conclusão da tua vida cotidiana, do teu senso comum. Qual é o parâmetro que tu pode usar em todas essas três gerações para definir se o casamento e a paternidade ela vale a pena? Um parâmetro bem básico econômico que tu pode pensar a respeito é o custo. É o custo do casamento, é o custo da paternidade, é o custo de tu se tornar um chefe de família. E daí nessas horas muita gente vai pensar, não, mas o custo são as implicações legais. São quantas leis se tornaram piores e voltadas contra os homens nos últimos, vamos colocar aí, 80 anos. Só que tem uma outra parte assim, bem simples e bem puxando para o lado econômico, que é só tu levar em consideração a participação das mulheres na economia, a participação das mulheres no mercado de trabalho. É lógico que todo mundo vai dizer que, não, mas a minha avó trabalhava também. Sim, ela trabalhava num trabalho secundário. A prioridade dela era a casa e os filhos. Tem muita avó aí que era cozinheira, era lavadeira, era faxineira, costureira, ou quando arranjava algum emprego mesmo, era alguma coisa de assistente, recepcionista, algo bem básico. Então, basicamente, tu pode dizer que tu tinha metade da população trabalhando, metade da população pagando imposto. A outra metade estava fazendo bico, não estava trabalhando ou estava em casa cuidando dos filhos. Então nisso tu já pode ver duas coisas. Se tu tem metade da população pagando imposto, o governo tem metade da arrecadação. O governo não tem como crescer, não tem como ter uma carga tributária muito alta. A outra questão é a seguinte: pega um mercado, lei básica de oferta e procura. Se a oferta de mão de obra é a metade, isso quer dizer que o salário é praticamente o dobro. Então tu pega a partir da década de 60, entrada de mulher no mercado de trabalho. Tu pode ver que tem muitas pesquisas que dizem que a partir ali da década de 80, 70, o poder de compra do trabalhador comum não aumentou. Mas os salários aumentaram. Sim, mas tem inflação. Então tu pega ali. Vamos analisar primeiramente a geração dos nossos avós. Tu tem uma carga tributária baixa. Tu tem uma maioria esmagadora das mulheres que não trabalham, não querem trabalhar, querem cuidar da casa e dos filhos. Então, basicamente assim, analisa o teu avô. O teu avô ele tinha uma reserva de mercado para ele. Praticamente era só homem que trabalhava, só homem que estudava. E qualquer cara que se tornasse adulto e começasse a trabalhar, ele tinha recurso suficiente para sustentar uma mulher e sustentar os filhos. Eu não vou entrar na parte das leis, eu vou entrar só na parte econômica. Então pensa, o custo do teu avô para se tornar um pai, se tornar um marido, era muito baixo.
Ainda mais porque ele ainda tinha aquela mulher que queria complementar ele, que queria auxiliar ele. Pega já a geração dos nossos pais, aquela geração nascida a partir da década de 50. Não só tu teve mais mulher estudando e trabalhando, tu teve mais mulher fazendo faculdade. Então assim, tu já vê que o fato de ter mais mulher trabalhando aumentou a arrecadação, aumentou o tamanho do governo, o governo começou a querer cobrar mais imposto, tá? O fato de ter mulher entrando no mercado de trabalho, isso quer dizer que o mercado de trabalho já foi se tornando mais instável, a capacidade do homem de conseguir arranjar um emprego, manter um emprego e ter condições de sustentar a mulher e os filhos já se tornou menor, e ainda tem aquela questão da hipergamia, porque a mulher que começou a estudar e começou a trabalhar, ela não quer mais se relacionar com qualquer homem, porque antes qualquer homem ia estar acima dela. Não, agora ela quer um cara do mesmo nível dela ou acima dela. Então assim, tu já pode ver que na geração dos teus pais, o custo de se tornar um marido, um pai, um chefe de família, já aumentou. Porém tem muito homem que pensa assim, não, mas homem e mulher estavam pau a pau e a maior parte das mulheres trabalhava em trabalho mais secundário, mesmo que regulamentado, então tá ok, tá valendo a pena. Teve muito cara que entrou nessa onda. Só que também teve muito cara que quando chegou na década de 70, 80, se ferrou na onda de divórcio que teve, até mesmo aqui no Brasil. Então agora, tu analisa que nessa geração, ok, o cara não tinha mais a reserva de mercado, ele já tinha que competir com mulher por oportunidade de trabalho e oportunidade de estudo, e para arranjar uma mulher era mais difícil porque ele tinha que se esforçar mais para ele estar acima da mulher e para a mulher sentir atração nele, ver ele como um parceiro viável para casar e ter filho. Agora pega, por exemplo, a nossa geração a partir da década de 80. Não só tu tem as mulheres massivamente querendo trabalhar, querendo estudar, muitas delas decidindo que só querem procurar um relacionamento sério para constituir família e ter filhos depois dos 30, que isso já remete a outros problemas que outras horas pode ser discutido. Porém, tu vê que assim, a competição entre homem e mulher, tem muitas universidades que a maior parte dos estudantes já são mulheres, entendeu? Então a competição não só entre homem e mulher por oportunidade de estudo e trabalho, ela está acirrada, como ela já está tendendo para o outro lado. E a gente vê também no ambiente político muita gente insistindo que aqui no Brasil tem que ser implementadas as mesmas regras que são na Europa e nos Estados Unidos, de ter cota para mulher, ter bolsa para mulher, ter um monte de auxílio e benefício para a mulher poder trabalhar e estudar. Então o homem de hoje em dia, ele não só está competindo com a mulher por oportunidade de trabalho e estudo, ele está competindo com o governo também. E como eu disse anteriormente, quanto maior a entrada de mulher no mercado de trabalho, maior a quantidade de oferta de mão de obra para a quantidade de demanda. Então o salário já está mais baixo ainda. E eu acho muito engraçado porque a gente tem os tradcons hoje em dia que eles ficam inflacionando o valor da vagina. Eles ficam basicamente dizendo que não, tu tem uma mulher tradicionalista e submissa e que seja dona de casa, que cuide das crianças e dos filhos para ti, é uma coisa que traz grande benefício para ti. Tem um cara do YouTube, o That Guy T, cara jovem, libertário, tava começando a falar esse monte de merda no Twitter. Só que a questão, tu tem que lembrar do custo, tu tem que lembrar da parte econômica, do custo do teu tempo de vida, do quanto tu tem que se esforçar. Na geração dos teus avós, o homem precisava trabalhar ali umas entre 40 e 50 horas para conseguir ter tudo isso, para conseguir manter a mulher e os filhos e tudo mais. Se tu pegar a geração dos nossos pais, teve muito pai aí que trabalhou 50 horas por semana. Agora pega na situação atual. O cara que quer ser um desse chefe de família tradicionalista e ter uma mulher que fique só cuidando da casa e dos filhos. O cara vai ter que trabalhar entre 60 e 70 horas. Quando ele estiver fazendo faculdade, que ele já vai ter no mínimo 4 horas por dia de faculdade, ele vai ter que fazer um estágio que seja 8, 6 horas. Para terminar a faculdade já saindo na frente da concorrência. E quando ele começar a trabalhar, se prepara. Porque não é só aquele benefício assistencialismo que o governo dá para a mulher que trabalha e estuda. No ambiente de trabalho, muita gente sabe que toda hora que tem uma bomba grande para resolver, que precisa de bastante hora extra, quem são que são chamados para resolver esses problemas? São os funcionários homens. As funcionárias mulheres vão para casa mais cedo, porque tem que cuidar do marido, tem que cuidar do filho e tudo mais. Então o homem atual, o custo para o homem atual de se tornar um chefe de família, um marido, um pai,
é um custo que vai fazer o cara trabalhar no mínimo 60 horas por semana. O cara vai trabalhar 60 horas por semana e com certeza ele vai morrer mais cedo por causa disso. Então a questão é a seguinte: todos os homens, independente de ser Red Pill ou não, independente de ser MGTOW ou não, inevitavelmente eles vão chegar a essa mesma conclusão. É simplesmente uma questão de custo. Basicamente, uma coisa que não iria acontecer, mas que deveria ter acontecido quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, é que já que ela ia ter uma carreira, ela teria que ter procurado um cara que fosse ser companheiro, que fosse cuidar mais da casa e das crianças, e daí ela ia ser o provedor, cuidar da carreira. Mas a gente sabe como é que a mulher funciona, a gente conhece hipergamia, a gente sabe que isso não ia acontecer. Tanto que não aconteceu. Quando tu coloca a mulher para trabalhar e estudar, ela simplesmente aumenta o preço mínimo que um cara tem que satisfazer para ter um relacionamento com ela. Então, se tu tem um monte de mulher com ensino médio, elas vão querer um monte de homem com ensino superior. Tu tem um monte de mulher com ensino superior, elas vão querer um homem com mestrado e doutorado. E numa situação que a proporção de homens nas universidades já está se tornando menor que a das mulheres, como é que tu vai satisfazer toda essa demanda? E não só como é que tu vai satisfazer toda essa demanda. Por que diabos os homens vão estar dispostos a satisfazer essa demanda, levando em consideração todos os custos? Porque não importa se tu tem uma mulher que trabalha, estuda, tem mestrado e tudo mais. A hora que ela engravidar, ela vai começar a sugerir ela trabalhar meio período, ela trabalhar menos. E daí onde é que está aquela contribuição dela? Não está em lugar nenhum. O peso é sempre o homem que paga. E a questão afinal é, ele está disposto a pagar isso ou não?